Muito bons dias a todos e a todas. Eu só queria... esta aula magna já foi palco de uma outra apresentação de um outro candidato a bastonário, que foi o professor Rui Nunes, e eu dessa vez não fiz qualquer tipo de apresentação, mas desta vez eu vou ter que o fazer e doravante. Isso por uma razão muito simples, porque obviamente o professor Rui Nunes é bem conhecido nesta casa e não necessita de qualquer tipo de introdução e está na sua casa, mas os outros candidatos, ou pelo menos aqueles que pretendam vir conversar nesta casa e apresentar os seus projetos, e aqui a aula magna estará aberta, obviamente, a todos, para aqueles que o pretendam fazer. Neste caso, o primeiro foi e é o professor Fausto Pinto, e eu não posso deixar... É claro que ele também não precisaria de nenhuma introdução, não é por causa disso, mas é por uma questão de hospitalidade. O professor... Aliás, eu diria até que estas eleições, estas próximas eleições, e sem qualquer desprestígio para as outras eleições que têm havido, na ordem dos médicos, e temos aqui, desde já, queria cumprimentar o atual bastonário, onde já não está aqui? Foi para a consulta. Pronto, mas o que eu queria dizer é que, de facto, nestas eleições temos candidatos excelentes pela sua diversidade e pelo seu currículo. Portanto, vão ser certamente uma das eleições mais disputadas, e penso que isso são, obviamente, boas notícias para os médicos deste país, que, de uma forma, penso eu, bastante injusta, tanto estão no foco das preocupações, mas esse foco das preocupações é, pelo menos em meu entender, muito mais um foco de natureza organizativa e um certo desinvestimento ou mau investimento tem havido nos últimos anos, e claramente hoje o serviço público e não público, eu diria o Sistema Nacional de Saúde, está um pouquinho doente. Tem coisas boas, certamente, continua e terá, mas também tem grandes preocupações. E por isso eu tenho imenso gosto, obviamente, em estar aqui presente, em receber o professor Fausto Pinto, que até bem pouco tempo era o meu congénere na Faculdade Irmã de Lisboa. Por maioria de razão, também recebemos a sua mandatária nacional, a professora Maria do Céu Machado, que, enfim, eu, embora não seja, nunca tenha acabado pediatria, mas iniciei pediatria com o professor Norberto Teixeira Santos, que foi um dos meus principais mentores, mas realmente nunca consegui conciliar bem as tarefas todas que eu tinha na pediatria, e sobretudo como interno, com depois as tarefas que eu passei a ter como professor aqui na faculdade, e numa área que, embora muito aparentada, que era a epidemiologia, a saúde pública, a bioestatística, a informática médica, mas era, apesar de tudo, outra coisa que não necessariamente pediatria. Portanto, tenho imenso gosto também em recebê-la aqui, e, aliás, será a professora Maria do Céu Machado que iniciará, penso eu, esta sessão. E muito obrigado pela presença de todos os colegas, e muitas felicidades. Muito obrigada, professor Altamiro, por nos receber. É um prazer estarmos aqui. Como mandatária nacional, o que muito me honra, tenho o dever de apresentar o professor Fausto Pinto, que não precisa de apresentações, não é verdade? Até ontem foi o diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa. Ontem passou o cargo ao novo diretor, ao professor João Eurico Fonseca. É diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, é presidente da World Heart Federation, foi anterior presidente da European Society of Cardiology, fez o internato de Cardiologia na Faculdade de Medicina, no Hospital Santa Maria e na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas completou o internato em Stanford, onde ainda fez formação pós-graduada em
e fellowships em ecocardiografia e intervenção em cardiologia. A minha ideia, eu acho que a nossa, do professor Fausto Pinto, é onde passa a chamar, que é um doer. Recentemente criou na faculdade, em Lisboa, o Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial. A organização da faculdade em tempo de Covid foi exemplar. Como sabem, a Faculdade de Medicina de Lisboa tem mais de 2.000 alunos e, portanto, não era fácil. É alguém que sabe trabalhar em equipa e tem a percepção e a sensibilidade das pessoas certas para o lugar certo. É assertivo no sentido puro, ou seja, tem opinião, mas sabe ouvir. E esse é o seu slogan, ouvir para construir o futuro. E por isso deixo já aqui a mensagem, ou o repto de que nos mandem contributos, coloquem questões que queiram ver resposta ou opiniões. Nós estamos nas redes, o professor Fausto Pinto, nas redes sociais, com o Fausto Pinto a bastonário, vamos criar, descobrimos hoje que já devíamos ter feito isso, um e-mail, mas, portanto, logo à noite já está criado um e-mail para exatamente poderem mandar os contributos. Porque é que nós votamos nele? Porque tem visão, tem estratégia, ouve, pensa e faz. Portanto, é o médico que a Ordem dos Médicos precisa, é o médico que os médicos precisam, é o médico que, conhecendo a realidade portuguesa, os cidadãos precisam. Por isso, eu vou-lhe dar a palavra e depois da intervenção do professor Fausto Pinto, nós agradecemos que ponham todas as questões ou façam os comentários que vos aprover. Muito obrigada. É como em Lisboa. Em Lisboa, não é exatamente fácil, igual. Não é fácil. Muito obrigado, professor Maria do Céu. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, professor Altamiro, meu caro amigo. É um prazer imenso poder estar aqui na Faculdade Irmã. Temos traçado caminhos em conjunto nestes últimos anos e tem sido um prazer poder fazê-lo. Agora, obviamente, uma qualidade um pouco diferente, mas que não deixa de ter uma relevância significativa e, portanto, é com muito gosto, muita honra e muito grato que estamos aqui, que estou aqui em particular, e obrigado por ter acedido a dar-nos este espaço fantástico, que também é irmão da nossa Faculdade de Lisboa, mas este espaço fantástico para podermos ter esta conversa, quer dizer, o que nós pretendemos aqui neste contacto. E a propósito, escolhemos o Porto para começar o nosso passeio, a nossa conversa, para estarmos com os colegas, para irmos aos hospitais. Nós fizemos um lançamento na Ordem em Lisboa e a primeira cidade onde vimos para estarmos com os colegas foi o Porto. Estivemos, aliás, no Hospital Santo António já hoje logo pela manhãzinha. Estamos agora aqui, iremos estar em mais locais neste nosso primeiro trilho aqui por Terras do Norte. Duas ou três aspectos que eu gostaria aqui de realçar. Eu não vou fazer uma apresentação exaustiva da candidatura, acho que não faz muito sentido. Obviamente estaremos disponíveis para responder a qualquer tipo de questão, podemos falar sobre qualquer tema. O lema, como já ouviram, é ouvir para construir o futuro, e é esse um dos aspectos que me parece essencial, que é podermos ter a capacidade de trocar impressões, de ouvir, de ter o tipo de expectativas, o tipo de problemas, de preocupações que os colegas têm, para podermos, obviamente, em conjunto, tentar encontrar as melhores soluções e, acima de tudo, podermos colocar a Ordem no patamar que eu entendo que uma Ordem dos Médicos deve ter. A Ordem dos Médicos deve ser uma instituição que deve ser credível, deve ser respeitada, prestigiada, com uma postura que seja irrepreensível e, portanto, tem que ter essa imagem de marca e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de se autorregenerar. Portanto, a Ordem dos Médicos, que já tem uns longos anos de tradição, eu diria que, como qualquer instituição, tem que ter a capacidade de ler o tempo, de ler os sinais e de se adaptar de forma adequada àquilo que são os grandes desafios que, neste caso, a medicina e a saúde têm em Portugal. E é uma ordem forte. Porquê é que precisamos de uma ordem forte? Nós vemos qual é que é o papel da ordem. Até há quem diga, mas a ordem, o que é que de facto faz, o que é que significa, e muitas vezes mesmo entre os nossos colegas. E, de facto, a ordem tem que ser uma referência, quer dizer, aquilo que a ordem deve ser,
Primeiro, não deve ser um sindicato, não deve ser um contra-governo ou subserviente do governo, tem que ser uma estrutura independente, credível, que possa, de facto, ser a referência para a prática, a boa prática médica em Portugal. E é nesse sentido que, na defesa dos valores que todos nós juramos, os valores éticos, os valores do humanismo, que às vezes andam um bocadinho arredios na faculdade, logo nas etapas mais iniciais dos nossos alunos, nós procuramos, desde o início, instilar este tipo de princípios e de valores, que é a base da nossa profissão, mas às vezes parece que se perde um bocadinho pelo caminho, e a ordem deve ser o garante que esses princípios não desaparecem, ou não desapareceram, ou não estão esquecidos. E nós somos os guardiões desses princípios, quer dizer, é a ordem que deve ser, de facto, o guardião dos valores básicos e dos princípios fundamentais daquilo que é o exercício adequado, moderno, da medicina em Portugal. E, portanto, o porquê de eu me ter candidatado é muito simples, porque entendi que podia dar esse contributo. E, portanto, disponibilizo-me, conjuntamente com os colegas que estão à minha volta e que me têm aconselhado, e muitos colegas que têm falado comigo e que têm procurado também dar as suas opiniões e, de certa maneira, incentivado a poder apresentar esta candidatura, é, no fundo, disponibilizar-me para poder ajudar, no fundo, conjuntamente com todos, porque nós precisamos de todos, podermos, de facto, trazer, colocar a ordem neste nível de respeitabilidade e de credibilidade que permita ser eficaz. Porque aquilo que me interessa, acima de tudo, em qualquer instituição por onde passo, é que cumpra a sua missão e seja eficaz naquilo que faz. Ou seja, eu não me interessa muito a publicidade, muito andar nos meios de comunicação, às vezes é útil, obviamente. Eu tenho um bocadinho essa vantagem, quer dizer, eu, de facto, a nível profissional, atingi o topo de tudo o que é possível atingir. Já não há mais nada, portanto, em termos profissionais, para poder atingir. E, portanto, aquilo que me move aqui é, acima de tudo, um espírito de missão, de disponibilizar-me para, se os colegas assim o entenderem, poder assumir este papel. Porque o papel do bastonário, para além de tudo aquilo que representa, em termos, enfim, de figura, etc., é a referência, ou seja, de que forma é que a sociedade olha para os médicos, tem muito a ver com a postura que o bastonário vai ter. E, portanto, aquilo que cada um de nós vai ter que decidir, cada um de nós e todos nós, é quem é que nós queremos ter, neste momento, como referência para ser a voz, no fundo, o bastonário é a voz dos médicos. Dos médicos. E há aqui dois ou três aspectos que me parecem muito importantes. Primeiro, eu tenho uma visão muito clara em relação àquilo que deve ser a liderança na saúde, e para mim é muito claro, a liderança na saúde tem que ser médica. Então, um problema médico tem que ter liderança médica. Aliás, há um termo que eu embirro solenemente, que é quando falo em profissionais de saúde, e peço desculpa, aliás, eu estou, como é óbvio, quando nós nos apresentamos, dizemos aquilo que pensamos, eu digo aquilo que penso, e é por isso que é importante haver essa abertura, essa transparência, que é uma outra palavra-chave neste tipo de candidaturas e neste tipo de conversas. E, de facto, eu penso que é a única área em que falo em profissionais de saúde. Quer dizer, ninguém vai falar em profissionais de justiça, profissionais de economia, profissionais de finanças, não. Profissionais de saúde. E um dos intuitos por que esse termo é utilizado é para minimizar o papel do médico. Talvez seja a área, na comunidade, em que temos mais pessoas que não têm nada a ver com saúde, que estão a querer ter lugares de relevância na saúde. E é isso que temos que mudar. Mas só podemos mudar isso se tivermos os intérpretes adequados para, na altura própria, poderem expressar esse tipo de atitude e serem também, obviamente, referências. E terem já trabalho feito, e esse é algo que eu acho que posso responder nesse sentido. Depois, claro que há muitos detalhes e podemos falar de várias situações, vários elementos, vários aspectos que vão ser muito importantes no papel que a Ordem deve ter. Mas estas são as referências que eu diria principais. E, acima de tudo, é sabermos o que queremos e sabermos aquilo que também não queremos ser. E daí eu ter referido há pouco a questão de não sermos, embora tenhamos que ter uma excelente relação com as outras estruturas, e isso é muito importante, mas nós não somos nem um sindicato, nem somos, como digo, governo de sombra, ou que às vezes parece, quando ouço algumas intervenções, que o bastonário está a candidatar a Ministro da Saúde. Não, o bastonário está-se a candidatar a bastonário da Ordem dos Médicos e deve procurar ter uma relação institucional, e para isso tem que ser respeitado e tem que ser referência por parte da tutela. Porque nós só seremos eficazes, de facto, se conseguirmos ter esse tipo de influência. Porque
porque esse é um aspecto muito importante. Nós temos os dados e nós somos médicos. Nós temos um espírito científico, temos a capacidade de ir buscar a evidência e tornar essa evidência, fazer aquilo que é a translação da evidência para a prática. Isso só nós é que podemos fazer. Só nós, como médicos, é que temos a capacidade de poder, de certa maneira, ajudar os decisores a tomarem a decisão certa. E é esse também que deve ser o papel da Ordem. Depois há um aspecto que também me parece muito importante. Portugal é um país burocrata. Aliás, eu até ontem liderei em Portugal também sabem isso, uma instituição pública e sabemos a burocracia com que temos que lidar no dia-a-dia. Não vamos reproduzir isso na Ordem. Nós temos que desburocratizar a Ordem. Uma das queixas que eu mais ouço são os tempos que demora a B ou C, ou que o processo, seja ele qual for. Portanto, temos que criar as condições dentro da Ordem para torná-la menos burocrática e mais eficaz e que vá mais ao encontro daquilo que são as expectativas naturais de cada um de nós, começando dos mais novos aos mais velhos. E, portanto, todo aquele aspecto que nós sabemos, e todos andamos já há muito tempo nisto, alguns de nós, sabemos como as instituições também se vão, de certa maneira, acomodando e criando um bocadinho uma certa... O problema é que isto às vezes transforma-se em anquilose, não é? E é isso que nós queremos evitar. Portanto, queremos tratar esta anquilose, mesmo que tenhamos que pôr algumas próteses para poder melhorar algumas das articulações. E é isso que iremos seguramente fazer quando formos eleitos. Depois, há um aspecto também muito importante, obviamente, e eu vou só referir aqui 3 ou 4 aspectos, que é a importância que a Ordem tem que ter como o garante da implementação de boas práticas. E o garante de implementação de boas práticas é cumprirmos com aquilo que são as normas definidas pelos peritos e pelas normas que existem, e temos múltiplas, e nós então em Portugal somos peritos e temos várias normas, mas é importante que as normas adequadas sejam devidamente auditadas, sejam devidamente avaliadas, para que possamos, de facto, ser o garante de que a prática médica em Portugal é feita de acordo com o que são os cânones aceites para uma prática da medicina, de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa população. E aí eu penso que temos que reforçar um bocadinho o papel da Ordem, sobretudo através dos colégios da especialidade, que é um bocadinho meio, às vezes parece um bocadinho adormecido. E aqui também é o papel, obviamente, que este é um processo que não se faz overnight, não é? Não se faz de um dia para o outro, mas que eu penso que é muito importante de estimular e muito importante de, se quisermos, reformular e criar as condições para. Porque um dos aspectos também que me parece muito importante em qualquer instituição, a liderança tem que ser, para além de, obviamente, ter a visão e definir a estratégia, ser um facilitador. E nós vemos isso no dia-a-dia, quer dizer, qualquer instituição é mais ou menos funcional, dependendo da capacidade de quem a lidera tenha para, de facto, ser mais eficaz na forma e ser mais facilitadora na forma como a instituição pode funcionar. E esse é um aspecto que me parece essencial numa ordem dos médicos, como pelo menos eu entendo, e penso que grande parte dos colegas entende, que é de facto ter esta... Mas para isso precisa de ser credível, obviamente, e precisa ter essa credibilidade para poder representar esse papel. E, portanto, este papel, através das ordens, da implementação das normas de boas práticas nas várias especialidades, com auditorias adequadas, tem que ser esse o papel da Ordem. E tem que ser o garante de facto, essas normas e esse funcionamento. E tem que ser visto numa perspectiva, que esse é um aspecto interessante, muitas vezes em Portugal também se vê. As pessoas às vezes olham para isto como se fosse uma penalização, o ser avaliado, ou ser auditado, ou ser... Não, deve ser exatamente o oposto. Por um lado é monitorizar se de facto está a ser implementado aquilo que deve ser implementado. E por outro lado é o que não está a ser implementado, ser identificado para poder ser corrigido. É no fundo este o grande objetivo quando se faz uma avaliação, ou deve ser, não é neste caso concreto, obviamente, ou neste contexto, é identificar aquilo que não está bem para poder ser depois levado nos canais próprios para poder ser corrigido. E sabemos o quão importante isto é, quer nas estruturas hospitalares, quer centros de saúde, etc., para o poder funcionar. Depois há aqui um aspecto importante, e a minha mandatária é particularmente sensível a este aspecto, que tem a ver com a parte do Conselho Disciplinar e toda a parte relacionada com esta área. É fundamental que a Ordem seja a primeira a dar o exemplo.
E é fundamental que a Ordem tenha condições, ou crie as condições, para que, em particular, os conselhos disciplinares funcionem, que têm funcionado. Eu acho que um trabalho hercúleo que tem sido feito, e que aproveitar por congratular o trabalho que quer a professora Maria do Céu no Sul, quer as outras, e temos 3 mulheres, não é?, a dirigir os conselhos disciplinares da Ordem, têm feito, às vezes em condições bastante complexas, até pelo avolumar de trabalho que têm, mas aqui também temos que ser, temos que nos dar ao respeito. E nós, para sermos respeitados, temos que nos dar ao respeito. E para isso temos que ter mecanismos que nos permitam identificar onde é que estão os problemas e, quando esses problemas existem, avaliá-los, penalizar quando for para penalizar, absolver quando é para absolver, mas temos que fazer isto de forma profissional, de forma célere e melhorar as condições em que isto ocorre. Eu tenho discutido isto com a professora Maria do Céu e um dos aspectos que iremos melhorar seguramente é criar melhores condições e, enfim, não vou detalhar aqui todos os aspectos, mas, acima de tudo, criar melhores condições para que possamos ser mais eficazes na forma como fazer, porque esse é o objetivo e esse que deve estar sempre presente, e a Ordem tem essa responsabilidade para o fazer. Depois há aqui um aspecto muito importante. Penso que estamos todos muito preocupados com múltiplas coisas, mas algo, talvez também aqui um bocadinho pelo facto de lidar com muitos jovens, quer na universidade, quer no hospital, internos, etc., é de facto o futuro da nossa profissão. Aquilo que deve representar a Ordem como referência para os jovens médicos. Nós temos que ter os role models, a Ordem tem que ser um role model e tem que ser um defensor, não só da medicina em si, mas em particular daqueles que estão a abraçar a profissão agora, com anseios que são completamente legítimos e muitas vezes saem defraudados. E nisso a Ordem tem que ter também uma palavra, e tem que ser forte e tem que ser capaz de poder encontrar em conjunto soluções que possam melhorar não só aquilo que é a visibilidade da profissão médica, mas fazê-lo de facto e fazê-lo garantindo essas condições, que só é possível fazê-lo se de facto tivermos esta interação e esta capacidade de poder influenciar quem tem que decidir. Porque um outro aspecto importante, aliás, como referi há pouco, é que nós só seremos, e repito isto novamente, eficazes se conseguimos influenciar a decisão. Isto é um princípio básico. Porque senão somos, desculpe o termo, somos treinadores de bancada, não é? Eu não sou treinador de bancada. Ou estou no jogo, ou então não me interessa estar... Aliás, sempre foi a minha postura de não andar a dizer mal deste ou daquele, ou andar a fazer comentários. Isso não serve nada, é perder tempo, embora nós tenhamos alguns profissionais desse desporto. E para isso, de facto, é importante que a Ordem tenha aqui uma capacidade de poder influenciar para podermos dar uma resposta adequada às novas gerações e aos futuros médicos, no fundo, são os contratados nós, não esquecer disso, e, portanto, temos que ter esse cuidado. Porque não esquecer, há um argumento fundamental, eu costumo usar isto várias vezes. A saúde é o bem número 1 para 90% da população. Nos vários inquéritos que se fazem, quando se vai perguntar às pessoas qual é que é a sua preocupação número 1, 90% das pessoas, 9 em 10, é a saúde. Portanto, nós estamos, e é isto que irrita muitas vezes o poder, ou que irrita muitas vezes algumas outras classes, e de chamarem-nos profissionais de saúde, não é? E é aqui também que temos que ter temos que usar este argumento, que é um argumento para bem de todos, de facto. Quer dizer, é que nós estamos a lidar com aquilo que é o bem essencial e, portanto, temos que ter as condições necessárias para poder exercer de forma adequada aquilo que permite tornar esse bem essencial um bem adequado àquilo que são as necessidades das populações. E para isso há um outro aspecto, e já agora mais um elemento também me parece importante e que também temos falado várias vezes, e que me parece essencial em Portugal. Aliás, Portugal neste momento é dos poucos países da Europa em que ainda não se consegue fixar as pessoas numa instituição. E eu não estou a falar em indicação exclusiva nem em indicação plena. Eu nunca tive indicação exclusiva e nem gosto do termo. Mas é assim, se a pessoa tem condições para estar numa instituição, a pessoa não quer estar noutra instituição, não precisa para isso. E termos a capacidade de fixar os profissionais, as pessoas, desde idades mais jovens, numa instituição, deve ser um objetivo, que não se consegue, obviamente, de um dia para o outro, e não é dar 70 euros à hora porque isso vai resolver o problema, mas, e não é só o dinheiro, obviamente, há um conjunto, isso é algo que me deixa também bastante perturbado, é quando vejo quem tem responsabilidades máximas estar mais interessado, e medicamente nós percebemos isto, não é? Em estar a corrigir ali um pequeno problema, uma pequena lesão, às vezes é uma grande lesão,
mas esquecer tudo o resto. Quer dizer, nós somos um órgão muito mais, um sistema muito mais, um conjunto de órgãos e sistemas muito mais complexo do que apenas estar ali a resolver um problema que pode resolver naquele momento, mas se não prestamos atenção ao resto, pode-se estragar todo o resto. E, portanto, nesse sentido, a capacidade também que tivemos de contribuir para soluções que possam ajudar à fixação dos profissionais, dos médicos, nas instituições, sejam públicas, privadas ou sociais. Esse é um outro aspecto importante também, que a minha visão é clara. Para mim, devia haver um Sistema Nacional de Saúde. Eu não distingo entre privado, público ou social. O SNS, Serviço Nacional de Saúde, é um esteio fundamental da medicina em Portugal. Sem dúvida nenhuma, estamos todos de acordo em relação a isto, deve ser preservado, deve ser cuidado. Mas a saúde é um todo. Isto é como ter só cuidado com o coração. Claro que é muito importante ter cuidado com o coração. Mas há todo um corpo, não é? E o corpo da saúde não é só o Serviço Nacional de Saúde. E aqui sou muito claro em relação a isso, e a minha postura sempre foi esta e sempre será esta. Nós temos que encontrar, porque este é um aspecto interessante, aqui já entra um bocadinho num outro campo, é que a obrigação que nós temos enquanto Estado é de criar condições para as pessoas terem acesso à saúde. Ninguém diz lá que tem que ser através do sistema A, B ou C. E é isso que às vezes também cria alguma confusão quando se discute este tipo de tema. E aí a Ordem pode dar um contributo. Claro que não vai alterar, não vai fazer leis, a Ordem não faz leis, mas pode contribuir de forma muito concreta e muito adequada para se conseguir encontrar melhores soluções neste sentido. E, portanto, nesse aspecto, e voltando um bocadinho ao que estava a falar, a questão da fixação dos profissionais e dos médicos às instituições, estou a falar muito. A minha mandatária nisto é fantástica, já. Pronto, e enfim, há mais, obviamente, muito mais coisas que podíamos falar, mas acima de tudo é um aspecto importante que eu reitero, o professor Maricel já falou, nós estamos aqui para ouvir, porque a única forma que temos de ser bem-sucedidos é irmos em conjunto, independentemente daquilo que cada um possa pensar do assunto A, B ou C, é importante que o expressamos, é importante que o discutamos, é importante que tenhamos essa... Nós somos médicos, não é? E é isso que nós temos em conjunto que sermos fortes. Médicos fortes é saúde forte. E a saúde forte é o que nós queremos para a nossa população, para o nosso país. E isso só se consegue com uma ordem forte. E uma ordem forte tem que ter um bastonário forte. E eu acho que posso contribuir para isso. Portanto, era um bocadinho isto, Sra. Mandatária, e agora estamos completamente abertos, obviamente, a qualquer comentário, sugestão. Como já foi referido, nós estamos nas redes sociais. Bom, aqui, ainda por cima, a maior parte das pessoas que estão aqui conhecem-me bem, portanto, têm acesso direto e faremos toda a divulgação que for necessária e todos... Mais, esta é uma primeira, eu espero, Sr. Professor Altamiro, que nos deixe voltar cá mais tarde. Esta é uma primeira abordagem, é uma primeira visita, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada, professor. Nós agora pedíamos que quem quisesse fazer alguma intervenção, intervenção, que o professor Fausto Pinto depois queira responder. Dr. Miguel Leão. Obrigado a todos. Comentário do professor Fausto Pinto, professor Luís Machado. Nós estamos num dia descabido, podemos conversar à vontade. Eu queria fazer apenas uma intervenção, mas eu estou aqui não me incomodar o cliente, o professor Fausto Pinto, o pessoal, porque já falamos disso, o professor, mas o candidato a presidência do Conselho Regional, da lista da mudança. O que não impede que a lista se faça representar em praticamente, bom, não quero dizer tudo, mas na maioria das apresentações dos candidatos a bastonário. E feita esta salvaguarda de conflitos de interesse, eu gostei muito de o ouvir e gostava de sublinhar estes 3 pontos. Primeiro, que o bastonário não é candidato a Ministro da Saúde. Segundo ponto, que a Ordem dos Médicos não é nem um partido do governo, nem é um partido da oposição. E, em terceiro lugar, que a ação da Ordem não se compadece com uma publicidade diária, sobre tudo e muitas vezes sobre nada. Dito isto,
olhe, se for eleito bastonário, eu dormirei descansado. Muito obrigado. Depois desta intervenção está tudo dito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só chegou, não se importa de passar, o Dr. Miguel Leão passar para trás. Não sei se é necessário. Muito boa tarde. Eu ouvi com muita atenção, confesso que não li o seu projeto, tenho apenas esta pagela aqui e ouvi com muita atenção e gosto. E cumprimento e estou muito motivado pelo que disse. Percebi que há 6 compromissos elencados aqui e que há razões para se candidatar, porque nós precisamos, é o que está cá dito pela mandatária de uma forma inequívoca, e muito bem, acredito que assim seja. O que disse em termos genéricos e importantíssimos é que, e já foi agora referido, que delimitou o âmbito do que é a função de um bastonário, dito nestas palavras de circunstância. E a minha questão principal é esta. Para além destes gabinetes que me parecem muito importantes, porque vão de um extremo ao outro, e acho que é fundamental, o resto para trás é genérico, julgo que é estatutário, deriva das coisas estatutárias, da ordem. Eu gostaria de perceber, para transmitir o que é que este candidato, o que é que o professor Fausto Pinto me induziu a pensar bem, quais são os objetivos, assim, primordiais, imagino, assim, que identifica para garantir, dentro de um exercício ético, das boas práticas que referiu, da independência em relação aos conflitos de interesse monetários ou do público, do social ou do privado, que é um equilíbrio dificílimo de fazer, tal como referiu, estar num centro ou noutro, estar com um pé aqui, um pé ali, é esta coisa que nós conhecemos, traduzida por palavras difíceis de explicar por vezes. Quais serão as imagens de marca que poria na sua candidatura, ou que tem na mente? O que é que acha que vai fazer de diferente ou de melhor em relação àquilo que a gente já tem? Ou já teve? Ou ainda vai ter? O que é que a gente pode esperar? Isto é, um médico da medicina geral e familiar, um médico da carreira hospitalar, um médico da saúde pública. O que é que pode esperar? Um médico em início de carreira, um médico em fim de carreira. Boas práticas, sim. Como é que vai fazer para se aperceber disso? Tem metas? Tem objetivos? O que é que vai? Quais são os seus objetivos? O que é que quer fazer? Para eu poder transmitir, para eu poder perceber. Muito obrigado, desculpe. Não, muito obrigado. Essa é a questão essencial, não é? E é a questão essencial que cada um de nós, médicos, tem que fazer na altura em que tiver que fazer uma opção. Infelizmente vão, aparentemente, haver várias opções. Não quero engolir isto, senão... É essa a opção que cada um de nós vai ter que fazer perante as opções que tem. A minha posição é muito simples. Primeiro, em relação àquilo que eu posso contribuir, eu tenho trabalho feito. E aquilo que eu tenho feito ao longo da minha vida e provas dadas nas várias áreas que tenho dirigido, está feito. Portanto, isso posso mostrar como trabalho feito. Agora, eu não digo que vou fazer melhor ou pior do que ter sido feito. Aquilo que vai ser feito, seguramente, vai ser diferente daquilo que foi feito, porque o mundo evolui. E seria muito mau, e esse é um dos problemas, aliás, que muita gente tem, é viver, por exemplo, aquilo que era a realidade há 50 anos hoje. Claro que há aspectos que não mudam. E esses são os valores, os princípios, aquilo que eu falava há pouco, da ética, do humanismo, daquilo que, no fundo, são os nossos princípios hipocráticos que juramos. Nós somos das poucas profissões que juram, que têm um juramento. Portanto, esse garante é algo que é imutável e deve ser imutável. Mas nós temos, e em medicina em particular, nós temos de ser capazes de nos adaptar àquilo, aliás, no princípio darwiniano, de nos adaptar
e termos a capacidade de poder, perante essa evolução, essa dinâmica, encontrarmos as soluções adequadas para o momento em que as temos que tomar. Isso implica líderes fortes, isso implica líderes com capacidade de decisão, assertivos, que saibam ouvir, mas depois saibam decidir. Portanto, e é isso que tem de ser a minha imagem de marca. Falou de imagem de marca. A imagem de marca, quem trabalha comigo é essa. Eu ouço, penso, rodeio-me de quem acho que me pode ajudar a tomar a decisão, e a tomar a decisão, e implementa-se e depois monitoriza-se. Um bocadinho como a medicina, não é? A gente estabelece um diagnóstico, faz a terapêutica e depois vai acompanhando e vendo as necessárias afinações que têm que ser feitas. Agora é assim, o bastonário não é um político. Portanto, eu não sou um político, eu sou um médico. E a Ordem dos Médicos é, e deve ser, e para mim deve continuar a ser, um lugar de médicos, não de políticos. Claro, pode haver lá médicos políticos, com certeza. Mas ali é para exercer a prática médica. Portanto, isso talvez seja um bocadinho diferente de outras pessoas que legitimamente podem assumir um outro tipo de postura. A postura vai ser como médico. E como, neste caso, o bastonário é o líder da Ordem, que é a Ordem dos Médicos. Aquilo que podem esperar por mim, portanto, que podem esperar de mim é aquilo que sempre eu tenho dado às instituições por quem tenho trabalhado, que é a capacidade de poder digerir a informação, colher a informação de forma adequada, rodear-me das pessoas que podem, e aqui, felizmente, na Ordem temos vários mecanismos em que isso pode acontecer, para tomar essas decisões de forma que seja mais adequada. Depois há um aspecto que me parece essencial, quer dizer, e eu, enfim, disse um pouco isso. É claro que há aspectos gerais, depois há aspectos um pouco mais específicos, mas quando lidamos, do ponto de vista da sociedade, com uma área tão sensível como a saúde, aqui a questão é, qual é que é o papel que queremos como médicos para a Ordem dos Médicos? Eu quero que a Ordem dos Médicos tenha um papel essencial, central na definição das políticas de saúde em Portugal. Pergunta, tem tido? A resposta cada um de vocês pode dar. Eu acho que pode fazer muito mais. Acho que pode ter uma capacidade de intervenção ainda mais eficaz. Porque nós em medicina estamos habituados a isso, ter resultados, não é? Quer ver o resultado? Qual é que é o resultado da ação da Ordem dos Médicos em termos de eficácia nas várias medidas que têm sido tomadas em saúde? Se nós virmos, de facto, aquilo que tem sido concretamente, e temos alguns exemplos que falam claramente sobre a forma como a tutela tem olhado para nós, por exemplo, às vezes é um bocadinho desconsolador. Repara, durante a pandemia, a Ordem dos Médicos praticamente não foi ouvida. Durante a pandemia, quer dizer, que foi a maior catástrofe médica que houve a nível planetário, não é? Portanto, esse vai ser o grande desafio para o próximo bastonário. Porque eu espero que seja eu e que espero que possa usar essas ferramentas que tenho utilizado nas múltiplas áreas em que tenho funcionado, para poder, de facto, tornar a Ordem dos Médicos aqui uma estrutura, uma organização central na definição das políticas de saúde. Porquê? Por aquilo que eu disse há pouco. Porque eu entendo, e esse é o outro que podem esperar de mim, é defender que as políticas de saúde, que a saúde deve ter uma liderança médica. Depois podem contestar, e vem depois é que sempre a conversa do costume, dos corporativismos, etc. Temos que ultrapassar isso. Quer dizer, quando as pessoas estão doentes, vão ao médico. Querem ouvir a opinião do médico. Portanto, nós temos de ter médicos fortes para tratar daquilo que as pessoas querem ser tratadas, quer ser devidamente orientadas. Isso é o médico que tem essa responsabilidade. E, portanto, a Ordem dos Médicos tem a responsabilidade de garantir, ou pelo menos de criar e ajudar quem depois tem de decidir a tomar as decisões adequadas. Agora, vamos ser mais ou menos eficazes conforme nós formos mais ou menos fortes. Não tenhamos dúvida. Quer dizer, é a capacidade que nós, enquanto Ordem dos Médicos, tivemos de nos afirmarmos, de certa maneira, de mostrarmos que, de facto, somos credíveis e temos essa capacidade, que o poder político, nomeadamente, vai ouvir-nos mais ou menos, ou vai ser capaz de mais ou menos sermos. Porque nós o que queremos influenciar aqui não é para eu ser do partido A, B ou C, por acaso não sou, aliás, eu nisso, outro aspecto que referiu, sou completamente independente, nunca pertenci a nenhum partido político, só pertenço a muitas organizações científicas, instituições médicas e científicas, membro honorário de várias delas, doutor honoris causa por algumas delas, aí tenho muitas, mas não tenho mais nenhuma outra. Portanto, completamente, o que não quer dizer, obviamente, que respeito todas as filiações, obviamente, mas eu, Fausto Pinto, nesse aspecto, não tenho nenhum tipo de outra afiliação que não seja afiliações médicas e afiliações científicas. O que também tem aspectos negativos, não é? Porque, às vezes, a forma de influenciar pode vir por outras vias.
Mas esse também é a minha força, não é? E é aquilo que eu posso trazer e tenho trazido ao longo da minha vida. E, portanto, é um bocadinho isto que depois as pessoas os colegas vão ter que decidir. Quer dizer, temos estes A, B, C ou D. Quem é que eu acho que me pode representar melhor, que pode ter uma voz que seja mais ouvida, que seja mais credível, que tenha um perfil que não tem dúvida. Porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou. Cada um de nós. Não é? Cada um de nós tem o seu... aquilo que fez, aquilo que mostrou, os resultados. E é isso que cada um de nós vai ter que decidir depois, em consciência, quem é que entende que deve estar ao leme da Ordem dos Médicos. É um bocadinho essa disponibilidade que eu estou a demonstrar nestes vários aspectos, depois, que quando referiu aí, por exemplo, e de facto é verdade que eu foquei nos dois extremos, que às vezes, aparentemente, é mais ou menos óbvio, mas às vezes são um bocadinho esquecidos, não é? Que são os jovens, mas depois são também os aposentados. Nós todos somos aposentados em potência, não é? Aliás, espero que lá chegar, não é? Não, com certeza, estamos aqui numa conversa. É mesmo nesse sentido que me está disponível para ouvir, eu estou interessado em ouvir a sua resposta. Muito obrigado. E que é assim, eu sei que é muito complexo e que é muito específico, mas afunilando para a questão daquilo que compete à ordem, que é no fundo, a definição, ser ouvida, se queixou, que nós não somos ouvidos, ser ouvido para o exercício da boa prática, que a ordem deve ter e terá e promove. Acha que vale a pena fazer observatórios assim, contínuos, sistemáticos, sei lá, naquela coisa que nós temos como revista da Ordem dos Médicos, dizer assim, olha, este é o mapa. Nestes sítios faz a boa prática ou não faz? Agora está a avançar, a Ordem está a chamar a atenção. Acha que vale a pena isso? Porque a boa prática condiciona tudo mais. Claro. E a acessibilidade do utente, ou do cliente, ou do que lhe quisermos chamar, do doente, ou do soldado, que julga que é soldado, e que nos procura, não depende muito de nós. É um bocadinho publicitário ou aconselhar medidas que nós próprios podemos definir. Ora, a partir dos tantos anos deve ir lá, ou se é pequenino tem que ir lá, aquilo que a gente sabe. Mas na área da definição do que são boas práticas, no Sistema Nacional de Saúde, que eu gosto muito dessa solidariedade, partilha totalmente. Eu acho que só há um Sistema Nacional. Não há cá serviços nacionais. Sistema Nacional de Saúde, sim. Vamos falar assim, é sério. Isso é o que compete à ordem. Acha que a ordem pode fazer um verdadeiro observatório do Sistema Nacional de Saúde, sistema público, social, dito privado, assim chamado, ou nichos, ou parcerias, chame do nome que quiser, onde trabalham médicos, porque a ordem olha para médicos, independentemente do lugar onde eles trabalham. Acha que vale a pena a ordem ter um sistema assim, que tem numa bolsa, a dizer, este é o Estado, Zona Norte, o interior, os 50 km aqui próximos da zona periférica, muitos médicos, poucos médicos. Muito bem. Que é importante. Bom, eu acho acima de tudo que nós temos que ter aqui dois aspectos essenciais. Um é a definição daquilo que são os objetivos. O objetivo, como identificou muito bem, é a definição e a criação de boas práticas médicas. Agora, depois temos as ferramentas. Isso é uma ferramenta o que está a falar. Aliás, eu acabei de lancei há 4 meses, e o pessoal da cardiologia, que estamos aqui muitos sabem isso, um observatório a nível mundial, o World Heart Observatory, que foi uma criação minha, com base em Genebra, na área, é uma área um bocadinho distinta, mas tem a ver um bocadinho também com isto, na área cardiovascular, para termos uma plataforma que congregue todos os dados a nível global da área cardiovascular. Temos milhões de databases, mas esse é outro aspecto. Quer dizer, há milhares de dados, mas depois não há quem reúna aquilo e tenha capacidade depois de poder utilizar aquilo de forma adequada e eficaz. Eu sou um forte, quase maníaco da eficácia. Quer dizer, é a velha história, eu não sou treinador de bancada, não me interessa. Portanto, interessa-me ser eficaz e, portanto, tomar medidas que sejam eficazes. Portanto, primeiro, essencial, criarmos ou alargarmos ou definirmos, eu tenho às vezes dificuldade em
ou tenha algum cuidado em usar certos termos, porque parece que não está nada feito, não é? Isso também acho que é um bocadinho injusto. Mas, acima de tudo, criamos as condições para que tenhamos mecanismos que nos permitam a manutenção das boas práticas médicas. E esse pode ser um deles. Os observatórios seguramente são uma das ferramentas que temos para poder fazer essa monitorização. E se entendermos que esse é o mecanismo que é o adequado, tudo bem. O que é a ferramenta adequada, tudo bem. Mas o que é talvez mais importante ainda é definir claramente o princípio. E outra coisa que me parece essencial, eu disse isso ali rapidamente, que é o papel que a Ordem deve ter em termos centrais para ter essa definição. E aqui eu acho que o papel dos colégios da especialidade deve ser devidamente realçado. Ou seja, é nos colégios da especialidade que nós temos os peritos em cada uma das áreas e que são, no fundo, de certa maneira, as pessoas que devem ser os grupos, que devem ter essa capacidade de poder, de acordo com aquilo que são as normas, porque, repare, nós também não precisamos de inventar rodas, não é? Quer dizer, rodas já existem. Há modelos, e daí a importância de ter um bocadinho de mundo, não é? Porque há modelos que, adaptando de acordo com aquilo que são as nossas características, mas que podem ser perfeitamente adaptados. E não vale a pena estarmos, mas daí também ter as pessoas que depois saibam utilizá-los, saibam onde ir buscá-los e saibam depois adaptá-los à nossa realidade. Mas aí o papel dos colégios de especialidade pode ser muito importante, deve ser, não pode, deve. E é um dos reforços que eu irei seguramente implementar, é precisamente esse papel. Já falámos das auditorias, por exemplo, da capacidade de fazer esse tipo de trabalho que é essencial para garantir isso mesmo. Muito obrigada. Pronto. Boa tarde, professor Fausto. Em primeiro lugar, parabéns por se disponibilizar a nos representar, nós, aos médicos. Eu trabalho com o professor Fausto há mais ou menos um ano, já o conheço o suficiente para acreditar nas suas palavras e no que pode fazer. Eu tenho duas perguntas, são duas coisas muito práticas, mas que nós ouvimos todos os dias a respeito da Ordem dos Médicos. Primeiro, a Ordem é uma instituição privada, não é? Que muitas vezes se comporta em relação aos médicos que pagam as suas anuidades como se fosse uma repartição pública. Nós temos muitas dificuldades administrativas, muita burocracia, como o professor Fausto disse, e às vezes não somos bem atendidos na nossa própria ordem. E eu acho que isso era preciso meter ordem nos serviços administrativos da ordem. E esse é um primeiro ponto. Eu acho que há muita burocracia, há muita demora. Telefonar para a Ordem dos Médicos, pelo menos aqui no Porto, é ficar 20, 30 minutos, muitas vezes, à espera, e pressupõe-se que um médico que trabalha não tem esse tempo para ficar à espera do telefone. Mas isso acontece, são coisas práticas. Tanto é que tantos colegas nossos perguntam: por que eu pago a Ordem dos Médicos? Por que eu pago a Ordem dos Médicos? Para quê? Não é para ter uma festa, para ir à piscina? Pronto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que o segundo ponto muito importante, era o professor Fausto ter uma atenção nos colégios da especialidade. Não pode um colégio da especialidade, como a gente vê, demorar um ano e meio, muitas vezes, para dar um parecer. Isso não pode ser, e demora. Muitas vezes tenho acompanhado vários processos de colegas, às vezes, de reconhecimento de especialidade, e que demoram um ano e meio. Isto é algo que... Quer dizer, como é que o professor Fausto pretende interferir nos dois pontos? A maior eficácia dos colégios e uma administração, vamos dizer assim, menos burocrática e mais uma ordem que sirva também aos médicos nesse sentido. Muito obrigado. E essas são, obviamente, duas das grandes preocupações, e daí que um dos pontos, um dos seus compromissos é exatamente desburocratizar a ordem. Eu dirigi até ontem uma instituição pública, portanto eu sei bem qual é que é a dificuldade de ultrapassar, de contornar de forma adequada, obviamente legal e transparente, aquilo que são as regras de uma instituição pública em Portugal. E, portanto, se há quem tem treino a contornar e procurar desburocratizar e criar mecanismos que permitam ser mais eficaz, acho que tenho um pouco esse treino. Dizer também que a Ordem dos Médicos tem do ponto de vista de figura jurídica, é um bocadinho especial, porque embora seja privada, mas tem algumas características que lhe permitem, e também aí podemos utilizar um pouco melhor esses... Exato. Não, claro, todas as ordens. E não perdermos isso, não é? E criarmos internamente, obviamente, e eu fiz isso, por exemplo, na faculdade fiz várias
otimizações administrativas através da criação, da utilização de novas tecnologias digitais, da utilização de novas plataformas, enfim, há várias formas de poder criar, quer no sistema, quer no processo, porque nós perdemos muito tempo no processo. Aliás, uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas que trabalham comigo é: o processo é para atingir um objetivo. O que é importante não é o processo. O processo tem que ser transparente, obviamente, mas o que importa não é o processo. E eu vejo a maior parte das pessoas preocupadas com o processo. O processo o que eu quero é beber água. Portanto, eu tenho um processo para chegar, preciso de um copo, mas quer dizer, não vou estar a fazer concurso para ver qual é que é o copo, depois qual é que é a água, e depois mais 4. É isto que estraga isto tudo. Portanto, mas aí temos que, quem lidera também, tem que procurar dentro daquilo que estamos, também perceber que há aqui um limite, que são a imposição legal que temos que respeitar. Mas na imposição legal, é um bocadinho, a lei é isto, não é? Há quem ande sempre, nós temos que andar sempre de acordo com aquilo que é a lei, mas procurar ser o mais eficaz possível dentro desse perímetro. Portanto, essa vai ser uma preocupação minha, tem sido, ao longo da minha vida, nas estruturas que tenho dirigido, e, portanto, a utilização de novas tecnologias, o recurso nomeadamente às várias formas, quer de plataformas digitais, quer outras que permitam ser muito mais eficaz, porque de facto não é aceitável, esse tipo de coisas que diz, não é aceitável que isso seja feito de forma recorrente, que esse é o problema, não é o caso em si. Os colégios de especialidade, eu acabei de dar a resposta que eu acho que dei, que vai um bocado nesse sentido, quer dizer, nós temos que reforçar o papel dos colégios de especialidade, temos que reforçar, que isso é o reforço da ordem. O reforço da ordem é exatamente isso. Os colégios de especialidade são, mais uma vez, uma das ferramentas que nós temos, essenciais para estabelecer dar essa visibilidade e dar essa credibilidade à Ordem dos Médicos, porque é aí que nós temos os peritos, é aí que nós temos os especialistas e temos os melhores. Portanto, eles podem e devem usar, através dos colégios de especialidade, essa prerrogativa, que eu acho que pode, de facto, melhorar a eficácia com que a Ordem funciona. Não só funciona, como também a imagem que dá, que é essencial. Nós temos que ser, mais uma vez, temos que ser os guardiões da saúde em Portugal e temos que ter uma boa imagem. E, para isso, obviamente, temos que sermos os primeiros a defender isso. Não pode parecer, como às vezes parece, que nos estamos a esconder, ou queremos esconder qualquer coisa. Não, ou que temos que... Não, nós temos que ter os mecanismos, porque é isso que também nos dá força. É isso que me dá autoridade depois para poder exigir. Mas primeiro tem que ser a gente comigo próprio. Não é? A ordem tem que ser isso. Posso acrescentar? Claro, então. Eu queria aqui só chamar a atenção para dois aspectos. A legislação da Ordem dos Médicos mudou, das ordens, mudou há uns anos e, por exemplo, a contratação de pessoal é feito como se fosse para a função pública, o que é terrível. E esse é um dos aspectos, só para lhe dar um exemplo, eu, desde que tomei posse como Presidente do Conselho Disciplinar em fevereiro de 2020, tive em mãos 3.000 processos, 3.000 queixas. O meu secretariado tem 2 pessoas, uma das quais não sabe trabalhar no computador, que é uma coisa extraordinária. Vamos mudar isso. Que é extraordinário. Por outro lado, também, tanto quem trabalha nos colégios, quem foi eleito para os colégios, e isso todos sabemos, como os peritos médicos que foram eleitos para o Conselho Disciplinar, e no Sul são 17, e eu faço-os trabalhar muito, por exemplo, e nos colégios também as pessoas trabalham muito, não são pagos por nenhuma tarefa que fazem e têm o seu trabalho hospitalar normal, não é? Há quem é eleito para o colégio ou para um conselho tem um certo número de horas por semana para justificar no hospital. Só que as administrações não gostam e as pessoas também normalmente não metem essas horas. E, portanto, é tudo tempo extra e trabalho extra. E eu e todos neste momento, tanto, repare, um parecer sobre um processo disciplinar, tanto da parte dos peritos como da parte dos colégios, quando pedimos parecer aos colégios, fazem um parecer, normalmente bem estruturado, leem às vezes processos que têm 700 páginas. Não é ler, leem e avaliam. E não recebem nada. E depois os juristas recebem por fazer o acórdão ou o despacho de acusação. Isto cria aqui um mal-estar também complicado e não é por isso que as coisas se atrasam. Mas realmente não há aqui uma profissionalização. Isto tem que ser tudo alterado. Eu tive alguma carreira, digamos assim, na Ordem dos Médicos há uns anos atrás, depois interrompi e agora voltei à Ordem dos Médicos, e há uns anos atrás foi há 20 anos, 25, e está igual, é impressionante.
Está igual há 25 anos. E o Dr. Álvaro Beleza sabe bem que é assim, que também tem passado lá muito tempo da sua vida. Mais questões? Antes do almoço, mais intervenções? Então, eu acho que se calhar podemos ficar por aqui. Estamos ainda em pré-campanha. A campanha ainda não começou. Decidimos começar pelo Porto e é um prazer estar aqui. Amanhã estaremos em Braga. Parecemos aqueles caminhões da SIC ou não sei o quê. Mas não é o piquenicão nem nada disso. Ou o Circo Mariano. Mas é um prazer estar no Porto e rever os colegas do Porto. E eu volto a frisar que realmente tem que haver algumas mudanças na ordem, na forma de estar, e volto a dizer o que já disse há bocado, já disse hoje de manhã. Não esperem que seja uma candidatura ruidosa, porque não é o estilo do professor Fausto. Não é o estilo de fazer ruído, mas é o estilo de fazer coisas. E neste momento eu acho que o que precisamos todos nós é realmente quem faça. Por outro lado, como sabem, as ordens estão ameaçadas, o Governo, principalmente o PS, tem uma grande vontade, e já foi de certa forma aprovada algumas alterações que passaram a discussão na especialidade na Assembleia da República, tem alguma vontade de tirar algum poder e de introduzir, enfim, elementos externos, e por isso a primeira mensagem que temos que passar a todos é que é importantíssimo que todos votem, seja em quem for. Essa é a primeira mensagem, para mostrar que os médicos acreditam na sua ordem e dão força à ordem. A segunda mensagem é que já agora votem no professor Fausto, que será a pessoa melhor colocada, in my opinion, obviamente, para fazer esta transição e esta alteração desta forma não ruidosa, consensual. Reparem, mais do que consenso, o professor João Lobo Antunes dizia uma coisa muito engraçada que eu subscrevo, que é, não vale a pena tentar fazer consensos, porque nunca vamos chegar, aliás. Eu acho que atualmente notamos um bocadinho que, talvez depois dos 2 anos de Covid, perdemos a capacidade de dialogar. Nós discutimos muito, temos cada um as nossas convicções e tentamos impor as nossas convicções. Mas o que é que dizia o João Lobo Antunes? Não era bem isso. Ele dizia, desistam de conseguir consensos, mas consigam compromissos. E é isso que nós precisamos, não é consensos. Cada um tem a sua opinião, tudo bem. Precisamos é de compromissos em relação ao que tem que se fazer. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado.